Bom dia, pessoal. E aí, vamos recomeçar nossa vida, né? Continuar nossas aulas. Vamos ainda de maneira remota, mas eu acredito que não demora muito não, viu? Acho que já já a gente começa aí com o ensino híbrido, ou seja, alguns dias online e outros dias no presencial aí no CAIC, tá? A gente está vendo aí quando é que isso vai começar, mas tá perto, tá? Com certeza, esse ano a gente tem aula presencial. Eu acredito muito que seja já de março para abril, viu? Na próxima aula, talvez eu já tenha alguma novidade aí para vocês, tá bom? Bem-vindos ao 8º ano. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um gênero textual que eu gosto muito, chama crônica. Ele é um gênero textual que abarca uma série de tipos de texto, existem vários tipos de crônicas, mas existem algumas características que estão presentes na maioria delas, nós vamos estudar então essas características, tá? Eu trouxe algumas que eu gosto, uma delas eu gosto desde menina, assim, desde a idade de vocês, foi uma das primeiras crônicas que eu li, e eu fiquei com ela na cabeça, porque eu achei tão divertida. Eu acho que vocês também vão gostar. Eu vou colocar uns slides, tá? Que eu preparei. Hoje eu vou estar gravando já a aula de hoje e a aula de quarta. Hoje é segunda, né? Vou gravar a aula de hoje e a aula de quarta. Então, quarta-feira, quando a gente conversar, eu não vou trazer nenhuma novidade para vocês, né? Porque eu estou gravando hoje. Mas se tiver alguma novidade quanto à data do retorno, eu coloco no grupo para vocês, tá bom? No grupo do WhatsApp. Vamos lá, então. Tanto tempo sem mexer que estou esquecida como é. Mas eu acho que eu já lembrei. Fiquei tão feliz porque fiquei pelo menos com vocês. Eu saí de todos os sétimos, menos desse, né? Os outros não vou mais ver. O único sétimo que eu fiquei, hoje 8º, né? Foram vocês. Bom, então vamos lá. Conversar um pouquinho sobre crônica. Bom, crônica é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia, coisas triviais, né, do nosso cotidiano. É um texto normalmente curto, não quer dizer que é curto para curto com 10 linhas, pode até ser. Elas são um pouco mais compridas, porque quando a gente fala texto curto, eu estou querendo dizer que não são aquele texto tipo de páginas e páginas, não é? Geralmente uma página e meia é o tamanho normal, assim, tradicional de uma crônica. Como ela conta um detalhe, um acontecimento cotidiano do dia a dia, ela tem uma linguagem informal. Ela se escreve como se fala, entende? Ela não tem aquela linguagem coloquial, que é o mesmo que linguagem formal. Não é essa a linguagem, vai ser aquela linguagem mais próxima da maneira como a gente fala. E isso faz a crônica ser um texto muito lido, muito querido, né? Que as pessoas gostam muito, porque é curto, porque é engraçado e porque a linguagem é acessível, tá? É um tipo de texto muito encontrado nos meios de comunicação, como revistas e jornais. O objetivo da crônica é fazer uma análise crítica de situações do dia a dia, mas com uma dose de humor, tá? Não é aquela crítica pesada, não. É de forma humorada, né? E possibilita ao leitor uma reflexão sobre o assunto que ela trata. E geralmente traz uma carga humorística descontraída, né? Como eu já falei. Por ter um texto mais simples e ser utilizada para descrever fatos do cotidiano, a crônica facilita a aproximação do leitor, né? Então, é um tipo de texto que é mais fácil o leitor se encantar e querer ler mais dele,
do que se for um texto mais rebuscado, não é um texto mais coloquial, um texto mais formal. É tipo uma conversa entre amigos, né? Torna a leitura leve, a leitura divertida. Em geral, as crônicas tratam de temáticas comuns sobre assuntos que estão na boca do povo, não é? Apresentando uma crítica de forma objetiva, sem arrodeios, tá? Sem arrodeios. E também sem muitos detalhes. Muitas vezes fora dos padrões textuais que estamos acostumados. Quer dizer, ele pode jogar um palavrão no meio da crônica, pode jogar uma gíria no meio da crônica, um dizer, pode botar um oxe, um dizer que é regional, sabe? Uma característica, uma fala regional. Pode acontecer. E é justamente isso que transforma, que deixa a crônica assim interessante, né? Porque a gente se reconhece ali quando lê. Em resumo, a crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos e, embora não seja uma regra, a crônica relata de forma diferenciada as ocorrências, seja de forma artística, em tom crítico ou com humor. O que isso quer dizer? Alguns gramáticos, eles dizem que a crônica é como se fosse uma foto, só que uma foto em movimento. Vai descrever uma situação rapidinha, né? Não conta uma história longa, que aconteceu quando o menino nasceu e terminou quando o menino se casou, que aconteceu quando o menino nasceu e terminou, sabe? Vai contando aqueles detalhes. Não. É uma história curtinha. Então, por isso que eles dizem que é como se fosse uma fotografia em movimento. Aí as principais características da crônica são, no final, eu vou passar um texto para vocês observarem nele que características dessas aí vocês conseguem identificar lá no texto. Então, é interessante que agora vocês deem uma pausa no vídeo e anotem essas características no caderno, tá certo? Para depois, quando vocês forem olhar o texto, vocês irem ticando, ó, tem isso, o texto tem isso aqui não tem. Como assim? Não são todas as características? Todas essas são características do gênero crônica, mas não quer dizer que um texto tenha todas. Ele pode ter 3, 4 características que estão aí, mas não necessariamente precisa ter todas, tá? Tem os textos que vai ter umas, tem outros textos que vai ter outras dessas características, beleza? Então, são elas, as principais. É escrita em textos curtos e de fácil compreensão, né? Linguagem simples, para que atinja o maior número de leitores. É escrito geralmente em prosa. Eita, professor, o que é escrita em prosa? O que é prosa que eu não lembro? Gente, os textos, eles podem ser escritos de duas maneiras, ou em prosa ou em verso. Prosa é quando vocês encontram um texto. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Prosa é quando você tem um texto, por exemplo. Estou com um livro nosso aqui do ano passado. Deixa eu ver se eu acho um texto. É quando a gente lê um texto assim, ó, tá vendo? Isso é prosa. As crônicas geralmente são escritas em prosa. E qual é a outra maneira, prosa? Se não for em prosa, em quê? Se não for em prosa, é em verso. Sabe? Vocês lembram que no final a gente estudou, não vou procurar agora porque vai demorar. No final a gente estudou um livro, um texto de Braulio Bessa. Então, o texto é escrito ou em prosa, que é aquele texto corrido, ou em verso, que é tipo cordel, poesia, música, que são em versos e estrofes, tá bom? Então, a crônica geralmente é escrita em prosa, tá? Escrita do começo ao final da linha, né? Escrita corrida. E é de fácil compreensão. Escrita geralmente em prosa, podendo inclusive ser escrita apenas com o uso de diálogos, sem interferência do narrador. Eu nem coloquei um exemplo assim para vocês, mas existem crônicas que é só fala do personagem e dos personagens, 2, 3 personagens, que também crônica não tem muito personagem, tá? Vamos dizer, tenha 2, tenha 3, tenha 4 e tá bom, sabe? Mas eu não trouxe para vocês, mas quem tiver curiosidade,
Tem uma crônica que exemplifica bem isso, que só tem diálogo, não tem narrador na crônica. Chama, não sei se é Como Pedir uma Pizza em 2000 e não sei quanto. É de Luiz Fernando Veríssimo. Se você colocar assim no Google, Luiz Fernando Veríssimo, Como Pedir uma Pizza, vai aparecer ele, tá? Porque tem um ano, é no futuro, como vai ser no futuro a gente pedir uma pizza. E aí é um exemplo de crônica que só tem diálogo, tá, gente? Possui linguagem despojada, né? Que é essa linguagem nossa do dia a dia, onde a gente bota oxe, onde a gente bota uma gíria, né? Onde a gente pode botar até um palavrão leve, que a gente também não vai fazer, deixar o leitor horrorizado, né? A linguagem representativa, que é a linguagem representativa? É aquela linguagem regional, né? Quando eu digo assim, por exemplo, e aí fulano mangou de cicrano. Esse mangou é uma coisa nossa, mangá é zoar, tirar onda, né? Se você for para outro lugar, no sul do país, por exemplo, no sudeste, e você falar que fulano mangou de cicrano, quando você fala manga, eles só vão pensar na fruta e na parte da camisa, da roupa, né? Eles não vão saber, não vão entender que aquele mangá é zoação, é zoeira, né? Então, essa linguagem representativa é a linguagem regional, que representa ali aquela região. Tá? Narra situações do cotidiano, já falei 1000 vezes. O uso de poucos personagens, falei agora há pouco. Às vezes nenhum, às vezes é só uma historinha assim, não tem nenhum personagem. Interessante assim também. Tempo e espaço bem definidos. Não são lugar, não é a crônica, ela não acontece assim em um lugar indefinido, um lugar psicológico. Tem textos que acontecem em lugares psicológicos. Eu não sei se eu conversei com vocês no ano passado sobre isso, eu conversei com uma turma, agora não lembro se foi os sétimos. Mas a gente vai conversar ainda esse ano sobre o que é isso. Tempo e lugar psicológico. É aquele tempo que não é real e aquele lugar que não é real. Isso não acontece na crônica. A crônica conta uma história que se passa em um lugar real e em um tempo real. Tá? Muitas vezes as ações desenrolam-se em uma única cena, em um único instante. Tem uma crônica, eu não sei aí de vocês, quem já foi aluno da professora Raquel, que ela era de ciências, também era de matemática aí da escola. O marido dela se chama Bruno, não lembro agora o sobrenome dele, Bruno alguma coisa, ele é de Petrolina. E ele é escritor, ele tem livros publicados, e num dos livros dele ele escreveu sobre um encontro que ele vê uma moça no ponto de ônibus, ele se apaixona naquele momento ali, e aí, na hora que quando ele vê a moça, o ônibus dela chega, ele já se apaixona, o ônibus dela chega e o pessoal vai entrando, ele vê ela indo para a fila, né? E vê ela entrando no ônibus e ela vai embora. E ele perde ela de vista e nunca mais a vê. É só isso, é só esse instante. Mas a crônica que ele faz é interessante. Você fica até sem respirar. Ele diz, e agora ela já vai, e agora o que é que eu faço? Eu vou lá ou não vou? É assim, você vai lendo, você nem consegue respirar. E ele fez, então, uma crônica, um texto, né? Contando esse instante, sabe? Então, às vezes acontece isso. Se vocês quiserem esse texto, eu posso procurar, me peçam no privado, que eu procuro para vocês. Eu tenho em algum lugar aqui, eu tenho, procuro e passo para vocês, é interessante. Caráter crítico sobre comportamentos e situações. Critica as coisas, né? Por exemplo, esse do Bruno, ele está criticando a falta de coragem de você ir correr atrás do que você quer. Uma coisa simples, chegar na menina e dizer bom dia, entrar no ônibus dela, apesar de não ser o seu, sentar do lado dela e puxar uma conversa. Depois você pega outro ônibus e vai para sua casa. Quer dizer, ele, nesse caso, ele está criticando aquela questão de você querer fazer e você ficar imóvel ali, você não faz. E aí o seu sonho não vai ser realizado. Você não vai conseguir nada, né, gente? Enquanto você não batalha, né? São de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Conhece, né? Essa música é de Raul Seixas, tá? Um baiano maravilhoso que morreu há muitos anos. Onde é que eu estava? O uso do humor crítico, irônico e sarcástico. É aquele humor
malvado, né? Aquele sarcasmo, né, gente? A ironia, né? É muito presente nos textos de crônica, a ironia, o sarcasmo, viu? Segue um tempo cronológico determinado. Aquilo que eu falei há pouco, não é o tempo psicológico, é um tempo que você sabe quando é um tempo real, tá? Os principais cronistas brasileiros: Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, que eu amo, mas eu gosto mais das poesias do que das crônicas dele, Cecília Meirelles, Nelson Rodrigues, que eu sou simplesmente apaixonada por ele, pelas coisas que ele é muito do teatro, tá? As crônicas dele viraram muito peças teatrais. E eu ainda quero conversar com vocês sobre Nelson Rodrigues, porque eu quero que vocês também se apaixonem por ele do jeito que eu sou apaixonada. E Luiz Fernando Veríssimo, desses é o mais atual. Luiz Fernando Veríssimo é do nosso tempo, né? Moderno ele. Gente, aí eu trouxe eu falei para vocês que tinha uma crônica que eu tinha lido quando eu era adolescente, 12 a 13 anos, não mais que isso. E eu mirei nessa crônica, fiquei apaixonada por ela e trouxe agora para vocês. Talvez vocês conheçam, acredito que lá pelo quinto ano, sexto ano, vocês tenham lido, né? Mas vale a pena ainda a gente conversar um pouquinho sobre ela. Essa, a velhinha contrabandista, né? A velha contrabandista. E tem uma outra também, O Homem Nu, que inclusive tem um filme, né? O Homem Nu. Gente, eu ria lendo, imagine quando eu vi o filme. Eu primeiro conheci o texto, né? O Homem Nu. Quem não conhece, quem ainda não leu, quem não assistiu o filme, minha gente, não vai aparecer um peladão, não, viu? Pode assistir com o pai, com a mãe, que não tem putaria, não. É um filme massa. E passa ele assim, nu, correndo assim de costas, a gente só vê a bundinha murcha lá do senhor, né? Que a porta bate, ele fica do lado de fora pelado. Ele roda a cidade, acontece coisas terríveis com ele. É muito engraçado, minha gente. E a velhinha contrabandista também é massa. Vou ler aqui para vocês, tá? Vão me acompanhando aí. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta, que é uma moto, né? Todo dia ela passava pela fronteira, montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta, com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou, e então o fiscal perguntou assim para ela: Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira, adquirira. Adquirir é um tempo verbal passado. Chama pretérito mais que perfeito. E a gente vai estudar agora na primeira unidade sobre esse tipo verbal, tá? Mais que perfeito. Então, e mais outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu, né? A chapa, né, dela é areia que ela levava. Ui. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com um saco de areia atrás. Mas o fiscal, desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com a muamba, ou com alguma droga, alguma coisa, né? Ilegal. Dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que que ela levava no saco e ela respondeu que era areia. Uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo.
Não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha, quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. O que é que ela estava contrabandeando, gente? É lambreta. A velhinha só passava com a lambreta, deixava a lambreta lá e voltava sem a lambreta, né? Ela voltava de ônibus, ela estava contrabandeando lambreta. Velhinha sabida danada. Eu quero que vocês observem aqui algumas coisas. Eu acho que está aqui na segunda parte. Ó, quando ela diz assim, se eu perguntar assim, de onde você acha, segundo o texto, de onde provavelmente é essa senhora? Gente, provavelmente, quem é na região do nosso país que tem essa mania de dizer uai, uai, tá aqui na primeira, né? Aqui, ó, quando ela diz, vocês estão vendo? Aqui na quarta linha. Ela levava o saco e ela respondeu que era areia, uai. Quem fala assim, uai, geralmente é um mineiro, né? Então, é uma característica da personagem. A gente tem que estar atento. Porque a característica da personagem, que o texto traz, aí nesse caso, não só o texto de crônica, qualquer texto, vai estar espalhado dentro do texto. Não vai estar em algum lugarzinho lá, não. Vai estar espalhado. Então, a gente já sabe que ela era uma velhinha, que era provavelmente mineira. A gente já sabe que ela tinha poucos dentes naturais na boca, né? E outra, quando ela diz assim, ó, aqui já é o final, espalha. O Senhor promete que não espalha. Esse espalha, porque não vai espalhar, né? Não vai dedurar ela, não vai contar para outras pessoas. Esse espalha, que está entre parênteses, é uma linguagem, então, representativa, né? É o jeito que ela fala, é o jeito que aquelas pessoas dali falam, que certamente ela tem pouca escolaridade. Tudo isso são características dessa senhora que estão implícitas no texto, tá? Que você não vai achar escrito no texto, mas você tem que manjar, você tem que saber ler o texto. Isso significa ler as entrelinhas, não é só ler o que está escrito. Você tem que extrapolar, ler além das linhas. Tá bom? Lambreta. Agora leia com atenção a próxima crônica e indique quais características desse gênero narrativo você consegue identificar. Anote no seu caderno para discutirmos na próxima aula. Gente, isso vocês não precisam mandar para mim no meu WhatsApp, não. Nem no privado, nem no grupo. Eu quero só que vocês anotem no caderno para na próxima aula a gente debater. Debater não, vou mostrar para vocês quais são. A gente não vai bem debater porque eu não vou estar ao vivo com vocês. Tá bom? Então, eu vou ler o texto agora com vocês e depois vocês vão dar pausa no vídeo e vão anotar quais são as características que vocês encontram. Professora, as características eu acho onde? Você acha voltando aí um pouquinho o vídeo, porque eu já mostrei para vocês em uns slides anteriores. Eu acho interessante você copiar no seu caderno, porque quando eu for passar a prova, eu vou tirar as questões do que nós estamos estudando, desses slides, vai ficar muito mais fácil você estudar pelo seu caderno, do que você ficar procurando slide, do que você ficar procurando vídeo para poder estudar para sua prova, tá? Minha sugestão, né? Eu prefiro anotar. Eu memorizo melhor e aprendo melhor quando eu escrevo. Vamos lá, então. Conversa de botequim. É uma letra de... É um texto de Noel Rosa. Veja. Seu garçom, olha a ousadia desse cliente, viu, gente? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média é um cafezinho, que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga abessa, muita manteiga, um guardanapo e um copo d'água bem gelado. Feche a porta, até aí, né? Um cliente pode pedir isso aí tranquilo, até aí ele não está sendo exigente não, né? Não está sendo chato não. Mas observe agora. Feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês ao lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levante nem pague a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope
e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar os mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste uma revista, um isqueiro e um cinzeiro. Telefone ao menos uma vez para 344-3333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui para o nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Jogou no bicho, né, gente? Com o bicheiro jogou no bicho. E vai dizer ao seu gerente que pendure esta despesa no cabide ali da frente. Quando diz assim, pendurar a despesa, é porque vai deixar piado. E no cabide ali da frente quer dizer que não sabe nem quando é que vai pagar, viu? Não está tendo previsão de fazer pagamento, não. Pronto. Então, estou encerrando agora, a gente vai conversar um pouco mais. Já vou gravar agora na sequência a resposta eu vou mandar para vocês na quarta-feira, na próxima aula. Então, leiam esse texto de novo, com calma, com cuidado. Eu vou mandar esse texto agora lá no grupo do WhatsApp. E eu quero que vocês, ele musicado, ele é uma música, depois fizer uma música, ele é uma música. E eu vou mandar, eu não vou mandar na voz de Noel Rosa, porque Noel Rosa ele é de 1800, sabe? É bem, bem antiga, essa música vocês não vão curtir. Eu vou mandar com algum compositor ou com algum cantor recente, cantando agora. Tem uma mulher que faz essa interpretação dessa música, eu acho massa o jeito que ela canta. E aí eu vou mandar para vocês. Ouçam, e lá no grupo ou no meu privado, me diga se vocês gostaram, se é bom a gente trabalhar com música. Eu acho que vai ser bem legal. Cada aula assim, que eu puder trazer um texto que seja musicado, eu acho que é bacana também, porque a gente, né, aprende, memoriza, fica divertido. Enfim, diga lá se vocês curtiram isso, tá? Então, por hoje é só. Essa atividade é para ser feita agora. Gente, é importantíssimo que vocês façam as atividades no horário da aula, tá? Então, se você está vendo esse vídeo na hora da aula, faça agora. A aula não encerrou. O tempo que sobra é para você fazer a análise desse texto. E se você não está podendo assistir essa aula no horário correto, está assistindo de tarde, está assistindo à noite, agora que eu estou encerrando o vídeo, não vá dormir, não vá fazer outra coisa. Vá fazer essa atividade que eu pedi, enquanto está tudo aqui, ó, fresquinho na sua mente. Porque é assim que a gente aprende praticando. E a gente pratica melhor quando a gente faz imediatamente após adquirir o conhecimento, tá? Então, estude essa letra dessa música de Noel Rosa, olhe lá as características que tem e me diga quais daquelas características você consegue perceber dentro dessa música, dentro desse texto, tá? Um beijo, até quarta-feira.